Glória a Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu fiquei na dúvida, talvez você também esteja nessa mesma dúvida. Meu irmão Átila, qual é os erros de um cristão ou erros de alguma igreja que você acha que existe? Pai do Senhor a todos. Essa é uma pergunta simples demais de fazer, né? Eu poderia fazer uma lista enorme, mas se a gente for se ater aos três principais erros de um cristão ou de uma igreja, o primeiro deles certamente seria a teologia da prosperidade. Se aproximar de Deus, buscar a Deus em troca de alguma coisa, não é? Barganhar em orações, em meio às ofertas, para ter algo em troca. Sem dúvida nenhuma, esse é o principal. Quando se fala de erros, é interessantíssimo quando a Bíblia, escrevendo sobre Davi ali, em primeira Reis, se não me falha a memória, lá no capítulo 19, 20, agora eu esqueci o capítulo, a referência, mas Davi, que era um grande combatente, não é? Ele envia os soldados à guerra e fica no palácio. Então, acho que começa por aí um dos grandes erros, depois da teologia da prosperidade, é o cristão, é a igreja querer descanso, querer ficar aqui omissa, sem participar da batalha, sem estar na guerra. Quer dizer, e ali Davi cai em pecado com Batseba. Quer dizer que a teoria da prosperidade é um erro grande, é gigantesco, sem precedentes. Eu vi um podcast aí, um rapaz falando aí que o cristão, ele tem que ser rico, ele dizendo. Aí um rapaz debateu com ele e disse assim, não, o cristão tem que ser pobre. Aí a questão da riqueza, isso aí é um erro assim, ou tu está dizendo que não é certo seguir essa modalidade que estão falando agora? O cristão não tem que ser nem rico nem pobre. O cristão tem que ser um adorador do Senhor Jesus. Adorador. Certo? Ele tem que ser fiel ao Senhor Jesus. Ele ser rico ou ser pobre, isso não interessa, isso não faz dele mais ou menos cristão, não leva e nem tira ele do céu. Mas sim o confessar o nome do Senhor, o ser fiel ao Senhor Jesus. O que Apocalipse vai dizer? Aquele que permanecer fiel herdará a coroa da vida eterna. Então, a sua fidelidade para com Cristo de Deus, isso sim te qualifica, te classifica como um verdadeiro cristão. E aí, voltando à explicação passada, quando Davi fica ali omisso, parado, descansando, é onde ele, sem ter o que fazer, sem ter uma ocupação, procura o pecado. Ele procura o pecado. Então, outro grande erro, né? Outro erro hoje, moderno. Terceiro erro. Os desigrejados. Teve um vídeo passado agora, que a gente estava gravando, e você mesmo citou Hebreus 10, 25. Quando lá o escritor, ele vai determinar algo importantíssimo, que é para congregar, para que a gente não faça como muitos já estavam fazendo naquele tempo. Então, a missão do crente, do Cristo, no Senhor Jesus, do cristão, é permanecer na assembleia, na congregação, fazer parte da congregação. Então, isso também é um erro grotesco, inimaginável. E aí, a igreja, infelizmente, muitos de nós, talvez vai... e aí eu volto atrás, né, quando eu digo que a teologia da prosperidade era o maior. Então agora ela perde esse lugar. E eu acho que agora lembrei que o maior mesmo, de fato, é o que vai acontecer na igreja agora nesses últimos tempos. Que em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 9, se não me falha a memória, 8 é 9, vai dizer que ali, para que o homem do pecado, o filho da iniquidade se levante, se apresente, se mostre, né, o anticristo,
é necessário que cresça um movimento apóstata, né? Tem que primeiro vir a apostasia. Então, esse movimento que vai acontecer com a nossa igreja, com muitos de nós, porque nem todos seremos fiéis até o final, né? Esse movimento apóstata, né? Que iremos, virar as costas, rejeitar, nos divorciar da aliança com Cristo. É isso que é apostasia, é deixar de lado, é se divorciar de uma aliança. Então, e seguiremos outros deuses, seguiremos outras fábulas, seguiremos outras filosofias que não o Evangelho. Então, quando isso acontecer, de fato, a igreja estará cometendo o seu maior crime, o seu maior desvio, o seu maior erro. Esse, então, quer dizer que para você é o maior erro de questão. Mas, resumindo, eu sei que para você isso aí é o maior. Mas, resumindo ao todo, completo assim, para você, qual é o erro crucial assim do cristão ou de uma igreja assim, que você acha que esse não tem jeito, esse erro? Não. De fato, o maior erro é a apostasia. A apostasia, achar que você pode encontrar salvação em outro aprisco, achar que Jesus não é teu Salvador, não é o teu Redentor, buscar em outros o que só o Cristo pode trazer para ti. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o maior erro que é tanto que, certa feita, o Cristo, chegando em meio à multidão, ele repreende Satanás e dali se é apontado o pecado contra o Espírito Santo. Não é? Porque Cristo expulsou o demônio e aqueles que ali estavam, né, junto aos fariseus e escribas, os doutores da lei, dão o crédito a Beelzebul, né, quando ele diz, está fazendo isso por meio de Beelzebul. Então ele desviou o alvo, ele tirou a glória de Deus, que foi por Deus, pelo poder de Deus, nosso Senhor, a qual Cristo usou como autoridade para expulsar aquele demônio. Ele deu a glória para o diabo. Então, isso é o pecado contra o Espírito. É a mesma apostasia. Certo? Você rompe os laços, os elos com a santidade do Cristo, não é? Com tudo que ele fez por nós, rejeitando a graça dele, abandonando a aliança com ele e correndo atrás do diabo. Agora eu pergunto para você, qual é o maior erro de um cristão ou o maior erro de uma igreja? Está pronto para responder? Então responda nos comentários, que nós vamos ver. E nós vamos até responder você também, viu? A paz do Senhor, meus irmãos.